Boa tarde. Passando aqui para deixar uma palavra para o nosso coração, amém? Nesta tarde, a palavra do Senhor está em 2 Samuel 12 e o versículo é a partir do versículo 15, amém? E diz assim: a morte do filho de Batseba, amém? Então, diz assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. E no 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque dizia: quanto a criança ainda estava viva, falavam com ele, mas ele não estava ouvindo a nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu e poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e outros entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, puseram-na diante dele, e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez pela criança viva? E o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei, chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continua viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderia eu trazê-la de volta? Eu errei até ela, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém? Então, aqui é a palavra do Senhor dizendo, né? Que enquanto a esperança, a vida, Davi fez o quê? Davi jejuou, orou, clamou, suplicou, passou dia, passou noite ali chorando, suplicando, né, lamentando, para ver se Deus ia ter misericórdia da criança e pudesse trazer a criança de volta para ele, né? Pudesse sarar a criança, né? Mas Deus não quis assim. Deus feriu ela, né? Aqui fala que Deus feriu ela com uma doença e matou e morreu a criança. Amém? Então, porque aquela criança foi fruto do adultério. Amém? Davi era rei. Davi tinha muitas mulheres, tinha concubina, né? Então, o Senhor falou para ele que ele podia ter quantas mulheres quisesse, mas não uma mulher casada. Amém? Então, isso mostra para nós que homem, mulher, né, que trai, que adultera, né, Deus não é de acordo com isso. Amém? Enquanto você está chorando, você está lamentando que o seu marido foi embora, te largou, né? E foi morar com outra pessoa e te abandonou, né? Mas vai chegar um ponto que você vai orar e Deus vai falar com você. E você pode parar, não quero mais. Amém? Porque se uma pessoa não quer
como que Deus vai trazer a pessoa forçada de volta, amém? Tem como, né? A pessoa não quer, então Deus não força, Deus não obriga ninguém, amém? Então, enquanto a vida, enquanto a esperança, se você sente no seu coração, você jejua, você luta, você busca, amém? Mas quando chegar a um certo ponto que não vai ter mais jeito, e Deus vai ver o seu esforço, o seu desempenho, amém? Para que está buscando, né? Que você está clamando, mas vai chegar um ponto que Deus vai ver o teu sofrimento e vai querer, né, que você pare de orar, que você pare de jejuar, amém? Porque às vezes já morreu, não a morte física, mas já morreu aquele amor, já morreu aquele sentimento, entendeu? Já morreu. A outra pessoa já até sepultou, já enterrou, já nem lembra mais, amém? Então, enquanto tiver esperança e você sentir que há esperança, continue orando, continue lutando pelo seu casamento, pelos seus filhos, amém? Não abandone seus filhos, amém? Às vezes seu filho está no caminho errado, né? Tá seguindo um caminho errado, a sua filha também tá com uma pessoa errada que você sente que não vai, né, ter futuro. Continue orando, continue buscando, continue clamando a Deus, amém? Não pare de lutar pela sua família, porque a palavra do Senhor diz que nossos filhos são herança do Senhor, amém? Então, nunca deixe de orar pelos seus filhos, filhas, buscando, sim, né, o melhor para eles, amém? Porque a nossa família é bênção de Deus, amém? Nossos filhos é bênção de Deus, amém? Então, continue. Davi, quando viu que criança morreu, ele se levantou, né? Ele se levantou, se ungiu, tomou banho, se ungiu e foi comer e foi beber, amém? Então, às vezes está na hora de você se levantar, de você se ungir, de você seguir sua vida em frente, levantar, comer, beber, levantar e seguir sua vida em frente, amém? De ficar chorando, ficar reclamando, lamentando, né? Às vezes já foi, já não é mais tempo, já acabou, amém? Já morreu, né? Então, às vezes está no tempo de você se refazer, refazer você, se refazer sua vida, né? Refazer, recomeçar, né? Recomeçar de novo, né? E que Deus, né, prepare o melhor, amém? Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, Deus tem sempre o melhor para nos dar, amém? Não ache que porque você foi abandonada, você foi desprezada, você foi largada, que você não tem valor. Você tem valor. Jesus Cristo morreu por nós, porque foi pago um alto preço, um preço de sangue, né? Um preço com uma vida. E a gente não dá, né, a importância para aquilo que não tem valor. A gente dá importância para aquilo que tem valor. Amém? Então, que nós possamos ficar firme, né? E ver que somos amadas do Senhor, que somos queridas do Senhor. Amém? Nós estamos, né, amadas de Deus. Porque senão Deus não tinha dado o Filho dele para morrer por todos nós. Amém? Não foi só para um, foi por todos. Mas poucos aceitam eles. Poucos querem eles. Amém? Então, que essa palavra fique no seu coração, amém? Se há vida, se há esperança, lute, ore, jejue, busque. Mas se não há, se já morreu, levanta, vai viver sua vida, amém? Porque ninguém vai deixar de viver a vida dele por causa de você, amém? Às vezes as pessoas estão vivendo a vida delas, né? Conforme elas querem, conforme elas gostam.
e a gente, né, fica ali sofrendo, lamentando, vendo o tempo passar, o ano passar, as horas passar, né, e nada muda, nada acontece, só lamentando. Amém? Então que nós possamos ser ricos, né? Nós somos ricos porque Jesus nos amou, Jesus se entregou por nós. Então nós somos ricos. Amém? Fique essa palavra no teu coração. Amém? Que possa, né, te fortalecer. Amém? Está na hora de está na hora de levantar. Está na hora de seguir. Está na hora de prosseguir. Amém? Está na hora de levantar, comer, beber e viver. Viva a vida. Amém? Que o tempo não volta atrás. Então, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa tarde. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por toda pessoa, Senhor, meu Pai, que está lutando, buscando, Senhor, Pai, por uma restauração, por uma restituição, Senhor, meu Pai, seja no casamento, seja pelos filhos, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa ir de encontro com elas, Senhor, meu Pai. Dar a resposta que ela tanto busca, Senhor, meu Pai, se é para prosseguir, se é para parar, se é para continuar, Senhor, meu Pai, tira toda a mágoa, todo o ressentimento do coração, Senhor, meu Pai. Restaura, Senhor, meu Pai, esse coração, cura esse coração, Senhor, meu Pai. Só o Senhor pode curar esse coração, meu Pai. Não é o tempo que cura, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que salva, é o Senhor que restaura, meu Pai. Assim eu oro, meu Pai, no nome de Jesus. Amém? E que todos tenham uma excelente tarde no nome de Jesus Cristo. Amém? Se for possível, compartilhar, se inscrever no meu canal, deixar um like, um joinha. Você está falando para o YouTube que você gostou dessa palavra. Amém? Então fique todos na paz, em nome de Jesus.